Receitas Discípulo Net 2. E a receita de hoje é mousse de manga. Um delicioso mousse de manga. Então vamos para os ingredientes. É muito simples, muito fácil de fazer. Vamos lá. Os ingredientes são uma lata de leite condensado, 2 caixas de creme de leite, 1 copo de suco de manga concentrado, tá? Você pode usar o suco de manga natural, né? Ou esse que vende em garrafinha ou caixinha, tá? Dou preferência, né? O que eu fiz foi com suco natural mesmo, com a fruta mesmo, a manga. E gelatina incolor, tá bom? Então são esses 4 ingredientes. Agora nós vamos para o preparo. Vamos lá? Para o preparo. É muito simples. No liquidificador, você vai colocar o creme de leite, tá? São 2 caixinhas de creme de leite, a marca da sua preferência, tá bom? E depois que você colocar o creme de leite, você vai colocar o leite condensado, tá? E depois você vai colocar o suco de manga concentrado, tá bom? 1 copo de suco de manga. Aí depois você vai bater no liquidificador, tá? Você vai bater tudo no liquidificador. E aí você vai reservar, porque aí você vai levar ao fogo uma panelinha, meio copo mesmo, tá? Meio copo de água. E você vai colocar esse meio copo de água para ferver. E depois que ele ferver, você vai colocar, apaga o fogo e coloca, né, a gelatina incolor. Aí dissolve ela, tá? Dissolve ela nessa água fervendo, tá? Dissolve. E depois você vai acrescentar, depois que primeiro vai bater esses 3 ingredientes, né? Que você tá vendo aí colocando ainda o suco de manga, né? Aí vai bater no liquidificador. Aí depois que bater, você vai reservar, você vai aguardar e vai fazer esse procedimento que eu falei com você, né? Sobre essa questão de dissolver, tá? Essa gelatina incolor em meio copo de água fervendo. Aí você dissolveu, aí depois é só você acrescentar com esses ingredientes que já foram batidos no liquidificador, tá? É muito simples. Essa pergunta, mas para que isso, essa gelatina? Por que tem que colocar? Porque ela vai dar essa consistência, essa firmeza depois. Você não vai ficar preocupado se vai sair do ponto, aí tá vendo, ó, colocando. E pode estar quente, não precisa esperar esfriar não. Aí dissolveu, já coloca no liquidificador e bate, tá? Liga o liquidificador novamente, bate por uns 2 minutinhos, só para poder, né, misturar com a massa, né? Aí depois que bater, que é simples de fazer, não tem nenhuma ciência, é muito prático, tá? E a manga é uma fruta abençoada por Deus, né? Riquíssima em vitamina A, vitamina B, vitamina C. Ela é rica em cálcio, ferro, potássio, rica em fibras, ajuda no funcionamento do intestino, tá? Previne anemia. Aí depois que você bater tudo no liquidificador, aí você vai fazer o quê? Vai colocar em taças, tá? Você pode colocar em taça, aí fica a teu critério, né? Coloca em taças, ou essas vasilhinhas que você tá vendo aí de plástico, né? Também que fica bonitinho, depois com tampinha, tá? Que é muito simples, muito fácil. Isso aí você encontra essas vasilhinhas nessas lojas de 1,99, então, você encontra isso aí fácil. E fica uma decoração bonita, ou você pode colocar naquele recipiente de vidro, né? Aquele refratário de vidro. Eu dou preferência pelas taças, por esses copinhos, porque quando tem uma família grande, né, os filhos, para não ter aquela briga, né? Que você vai colocar no copo, mãe, a senhora colocou mais para ele do que para mim. E assim não, você é prático, que aí o seu filho mesmo pode ir lá na geladeira e se servir. Você não fica com aquela preocupação e não fica aquele espaço também depois na geladeira, né? Aí fica muito mais prático, muito mais eficiente. E é uma dica também, uma ceia de Natal, né? Um aniversário, uma ceia de Natal também, fica apresentável. Depois você vai ver o resultado final, né? Que eu vou dar mais um detalhe ainda. Depois você vai estar vendo aí no seu vídeo. Então é muito prático para servir, muito fácil. E fica aquela coisa, né, de louça, né, chata, ficar lavando aquela louça toda. E assim não, é uma coisa bem prática. A criança mesmo, ela chega lá, ó, na geladeira, pega e pode se servir tranquilamente. E é uma sobremesa excelente, tá? O mousse de manga é uma bênção de Deus. É uma bênção de papai. Então, você vai
colocar, né, que eu estou aqui mostrando passo a passo, tá? Passo a passo, porque tem pessoas que falam, não precisa, não, mas é bom você poder saber como é que é feito, né, lá, tá vendo? Aí eu coloquei na geladeira, tá vendo? Tá sendo colocado aí na geladeira, e você deixa aproximadamente umas 6 horas, tá? Até ele pegar aquela consistência, aí fica por umas 6 horas, aí depois, né, de 6 horas, eu costumo fazer também, é bom fazer, vamos dizer, de noite, aí deixa, passa a noite na geladeira, né, aí no outro dia você já tem uma sobremesa para servir depois do almoço. Aí agora já está retirando, de passado o período de 6 horas, aí você vai ver a consistência que ele vai ficar. Olha, e fica o mousse, ele fica suave, tá? Saboroso, claro, né? Saboroso e suave, ele fica com aquela suavidade, né? Que isso é muito bom. E aí você tá vendo, depois, o que faz? Aí você não tem o suco, você pode, além de um copo de suco que você colocou na massa, você deixar um meio copo reservado à parte, para você fazer esse acabamentozinho aí de poder jogar por cima, né? Aí você joga essa calda, né, esse suco concentrado por cima. Você pode colocar até um pouquinho de açúcar, um pouquinho de leite condensado, só para dar um docezinho, né? Ou se não adoçante, pode fazer essa receita com adoçante também, coisas diet, né? Aí fica bonito. Olha só como é que fica apresentável e muito gostoso, vale a pena. E eu digo para você que você pode fazer sem medo, que você não vai errar, você vai acertar e vai ter esse resultado aí, tá vendo? Aí fica essa calda deliciosa de manga escorrendo por esse mousse delicioso de manga. Então tá aí essa receita, uma receita abençoada, simples de fazer, tá? Não é complicado, a gente procura trazer coisas simples, não adianta fazer uma receita, né, com coisas que você não vai conseguir achar, receita que você procura no mercado e não sabe onde encontrar. Então são coisas fáceis, né, de você encontrar e muito simples de fazer, tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa receita de mousse de manga. Uma ótima dica para a ceia de Natal, tá? E aniversário, né? Ou um convidado, pessoas vêm à sua casa e você poder abençoar com essa sobremesa deliciosa. E como a palavra de Deus diz, como o Senhor Jesus disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção, tá, da palavra de Deus, para que você possa estar refletindo, né, no seu coração, que se encontra lá na carta aos Romanos, tá, na carta aos Romanos, no capítulo 8, tá, cartas aos Romanos, né, que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, que fala até sobre o cântico de vitória, né, Deus é por nós, e verdadeiramente Deus é por nós mesmos. E no versículo 37, que diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Repetindo, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aqui Paulo está se referindo àquele que nos amou, né? O Senhor Deus, que enviou o seu Filho, né, para morrer por nós na cruz, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então não importa as situações, não importa as dificuldades, as coisas que aconteçam diante de nós, para querer nos abater, para querer nos desanimar, para querer nos entristecer, nós devemos sempre ter isso gravado no nosso coração, que em todas essas situações nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores, porque é Deus que nos dá graça, é Deus que nos ajuda, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos dá ânimo para prosseguir, para não desanimar, para não olhar para o lado, né, diante das situações que acontecem muitas vezes na nossa casa, situações no trabalho, coisas que a gente chega, Senhor, como é que eu vou fazer? Mas Ele te dá o direcionamento, Ele vai te orientar, Ele vai estar te dando graça e você vai conseguir superar essa situação, seja de enfermidade, seja o que for, crise conjugal com seus filhos, ou na área financeira, seja qual área for, Ele vai estar te dando graça para que você possa estar superando todas essas situações, né? E é Ele que nos ajuda, e é através dele que realmente nós somos mais que vencedores. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração, tá? E eu quero aqui, gente, agradecer, primeiramente agradeço a Deus, eu quero agradecer a cada um
tá? Que tem se inscrito no nosso canal Discípulo Net 2. Quero agradecer pelos comentários, as pessoas que têm participado nas outras receitas, né? Que estão postadas no nosso canal, tem dado até dicas, né? E tem comentado a respeito deles fazerem a receita e darem certo, e tem compartilhado, e eu quero agradecer muito a cada um. Se eu fosse citar nomes aqui, eu poderia deixar de citar alguns e não seria justo. Então, eu quero agradecer a vocês, muito obrigado, que Deus abençoe cada vez mais, tá? E muito obrigado mesmo por tudo. E não se esqueça, né? Aqueles que ainda não se inscreveram, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Estamos sempre colocando receitas, né? Colocando novidades. E são receitas simples, fáceis de fazer, né? Receitas caseiras. E sempre com uma palavra, a porção de Deus, que é muito importante, que é o principal para o nosso coração, tá bom? Então, muito obrigada a todos e que Deus abençoe vocês grandemente, você, toda a sua família, toda a sua parentela. Muito obrigado por tudo. Fique na paz.